Capítulo 2 de 5 minutos, de José de Alencar. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. 5 minutos, de José de Alencar. Capítulo 2. 15 dias se passaram depois de minha aventura. Durante este tempo, é escusado dizer-lhe as extravagâncias que fiz. Fui todos os dias a Andaraí no ônibus das 7 horas, para ver se encontrava a minha desconhecida. Indaguei de todos os passageiros se a conheciam, e não obtive a menor informação. Estava a braços com uma paixão, minha prima, e com uma paixão de primeira força e de alta pressão, capaz de fazer 20 milhas por hora. Quando saía, não via ao longe um vestido de seda preta e um chapéu de palha que não lhe desse caça, até fazê-lo chegar à abordagem. No fim, descobri alguma velha ou alguma costureira desjeitosa e continuava tristemente o meu caminho, atrás dessa sombra impalpável, que eu procurava havia 15 longos dias, isto é, um século para o pensamento de um amante. Um dia, estava em um baile, triste e pensativo, como um homem que ama uma mulher e que não conhece a mulher que ama. Recostei-me a uma porta, e daí via passar diante de mim uma miríade brilhante e esplêndida, pedindo a todos aqueles rostos indiferentes um olhar, um sorriso que me desse a conhecer aquela que eu procurava. Assim preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim, quando senti um leque tocar meu braço e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro de minha alma, murmurou: não te escordar de me. Voltei-me. Corri um olhar pelas pessoas que estavam junto de mim e apenas vi uma velha que passeava pelo braço de seu cavalheiro, abandonando-se com um leque. Será ela, meu Deus? Pensei eu, horrorizado. E por mais que fizesse, os meus olhos não se podiam destacar daquele rosto cheio de rugas. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia. Mas naquele momento, essa beleza moral que iluminava aquela fisionomia inteligente pareceu-me horrível e até repugnante. Amar 15 dias uma sombra, sonhá-la bela como um anjo e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira? Não, era impossível. Naturalmente, a minha desconhecida tinha fugido antes que eu tivesse tempo de vê-la. Essa esperança consolou-me, mas durou apenas um segundo. A velha falou, e na sua voz eu reconheci, apesar de tudo, apesar de mim mesmo, o timbre doce e aveludado que ouvira 2 vezes. Em face da evidência, não havia mais que duvidar. Eu tinha amado uma velha. Tinha beijado a sua mão enrugada com delírio, tinha vivido 15 dias de sua lembrança. Era para fazer-me enlouquecer ou rir. Não me ri nem enlouqueci, mas fiquei com um tal tédio e um aborrecimento de mim mesmo que não posso exprimir. Que peripécias, que lances, porém, não me reservava ainda esse drama, tão simples e obscuro. Não distingui as primeiras palavras da velha logo que ouvi a sua voz. Foi só passado o primeiro espanto que percebi o que dizia. Ela não gosta de bailes. Pois admira, replicou o cavalheiro, na sua idade. Que quer? Não acha prazer nestas festas ruidosas, e nisto mostra bem que é minha filha. A velha tinha uma filha, e isto podia explicar a semelhança extraordinária da voz. Agarrei-me a esta sombra como um homem que caminha no escuro. Resolvi-me a seguir a velha toda a noite, até que ela se encontrasse com sua filha. Desde este momento era o meu fanal, a minha estrela polar. A senhora e o seu cavalheiro entraram na saleta da escada. Separado dela um instante pela multidão, ia segui-la. Nisto ouço uma voz alegre dizer da saleta: Vamos, mamã. Corri e apenas tive tempo de perceber os folhos de um vestido preto envolto num largo burnous de seda branca que desapareceu ligeiramente na escada.
Atravessei a saleta tão depressa como me permitiu a multidão e, pisando calos, dando encontrões à direita e à esquerda, cheguei enfim à porta da saída. O meu vestido preto sumiu-se pela portinhola de um coupé que partiu a trote largo. Voltei ao baile desanimado. A minha única esperança era a velha. Por ela podia tomar informações, saber quem era a minha desconhecida, indagar o seu nome e a sua morada, acabar enfim com este enigma que me matava de emoções violentas e contrárias. Indaguei ela. Mas como era possível designar uma velha da qual eu só sabia pouco mais ou menos a idade? Todos os meus amigos tinham visto muitas velhas, porém não tinham olhado para elas. Retirei-me triste e abatido como um homem que se vê em luta contra o impossível. De duas vezes que a minha visão me tinha aparecido, só me restava uma lembrança, um perfume e uma palavra. Nem sequer um nome. A todo momento parecia-me ouvir na brisa da noite essa frase do trovador, tão cheia de melancolia e de sentimento que resumia para mim toda uma história. Desde então não se representava uma só vez esta ópera que eu não fosse ao teatro, ao menos para ter o prazer de ouvi-la repetir. A princípio, por uma intuição natural, julguei que ela devia, como eu, admirar essa sublime harmonia de Verdi, que devia também ir sempre ao teatro. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Via moças bonitas ou feias, mas nenhuma delas me fazia palpitar o coração. Entrando uma vez no teatro e passando a minha revista acostumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe, a minha estrela, o fio de Ariadne que me podia guiar neste labirinto de dúvidas. A velha estava só na frente do camarote e de vez em quando voltava-se para trocar uma palavra com alguém sentado no fundo. Senti uma alegria inefável. O camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espetáculo a procurar o cambista incumbido de vendê-lo. Por fim achei-o e subi de um pulo as 3 escadas. O coração queria saltar-me quando abri a porta do camarote e entrei. Não me tinha enganado. Junto da velha vi um chapeuzinho de palha com um véu preto rocegado que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia. Mas eu tinha adivinhado que era ela e sentia um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas que me impediam de conhecê-la, mas que ao menos lhe pertenciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do meu camarote, e, em risco de ser visto, não pude suster-me e beijei-a a furto. Representava-se a Traviata, e era o último ato. O espetáculo ia acabar, e eu ficaria no mesmo estado de incerteza. Arrastei as cadeiras do camarote, tossi, deixei cair o binóculo, fiz um barulho insuportável para ver se ela voltava o rosto. A platéia pediu silêncio. Todos os olhos procuraram conhecer a causa do rumor. Porém, ela não se moveu. Com a cabeça meio inclinada sobre a coluna, em uma lânguida inflexão, parecia toda entregue ao encanto da música. Tomei um partido. Encostei-me à mesma coluna e em voz baixa balbuciei estas palavras: não me esqueço. Estremeceu e, baixando rapidamente o véu, conchegou ainda mais o largo burnous de cetim branco. Cuidei que ia voltar-se, mas enganei-me. Esperei muito tempo e, debalde, tive então um movimento de despeito e quase de raiva. Depois de um mês que eu amava sem esperança, que eu guardava a maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia friamente. Revoltei-me. Compreendo agora, disse eu em voz baixa e como falando a um amigo que estivesse a meu lado, compreendo por que ela me foge, por que conserva este mistério. Tudo isto não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia em que eu faço o papel de amante ridículo. Realmente uma lembrança engenhosa, lançar em um coração o germe de um amor profundo, alimentá-lo de tempos em tempos com uma palavra, excitar a imaginação pelo mistério, e depois, quando esse namorado de uma sombra, de um sonho, de uma ilusão, passear pelo salão a sua figura triste e abatida,
mostrá-lo às suas amigas como uma vítima imolada aos seus caprichos e escarnecer do louco. É espirituoso. O orgulho da mais vaidosa mulher deve ficar satisfeito. Enquanto eu proferia estas palavras, repassadas de todo o fel que tinha no coração, a Charton modulava com a sua voz sentimental essa linda ária final da Traviata, interrompida por ligeiros acessos de uma tosse seca. Ela tinha curvado a cabeça e não sei se ouvia o que eu lhe dizia ou o que a Charton cantava. De vez em quando as suas espáduas se agitavam com um tremor convulsivo, que eu tomei injustamente por movimento de impaciência. O espetáculo terminou. As pessoas do camarote saíram. E ela, levantando sobre o chapéu o capuz de seu manto, acompanhou-as lentamente. Depois, fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa, tornou a entrar no camarote e estendeu-me a mão. Não saberá nunca o que me fez sofrer, disse-me com voz trêmula. Não pude ver-lhe o rosto. Fugiu, deixando-me o seu lenço impregnado desse mesmo perfume de sândalo e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Quis segui-la, mas ela fez um gesto tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer-lhe. Estava como dantes. Não a conhecia. Não sabia nada a seu respeito. Porém, ao menos, possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas as lágrimas, aquele sofrimento, de que ela falava? O que queria dizer tudo isto? Não compreendia. Se eu tinha sido injusto, era uma razão para não continuar a esconder-se de mim. Que queria dizer este mistério que parecia obrigada a conservar? Todas estas perguntas e as conjecturas a que elas davam lugar não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigília a fazer suposições, cada qual mais desarrazoada. Fim do capítulo 2.